Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos aí às suas ordens. Eu quero te pedir que você se inscreva em nosso canal, aperte o sininho, porque isso aí todas as vezes que a gente estiver no ar, o YouTube vai te lançar aí o vídeo novo, a mensagem nova da Graça Pura. E você aí que já está acostumado, já curta aí, porque vem coisa boa para nós hoje. Compartilhe aí nas redes sociais, porque isso também ajuda a divulgação da palavra da graça. Estamos em uma série de mensagens escatológicas, mensagens que visa trazer o entendimento sobre as coisas do fim. E o fim para nós em graça já houve, ou seja, 100% das profecias já se cumpriram. O fim de quê, André? O fim de um tempo, o fim de uma era e o começo de outra. E eu sei que para muitos que estão chegando em graça hoje, que são novos em graça, tem muitas dúvidas e aí nos questionam porque lá no sistema foi ensinado de uma forma e hoje é diferente. Porque, por exemplo, lá no sistema eles creem e ensinam que tudo relacionado à volta de Cristo é para um futuro próximo. Na realidade, um futuro que nunca chegará. Por exemplo, lá se ensina que o arrebatamento será a retirada das pessoas vivas deste mundo com o corpo e tudo. É isso que eles pregam. E que antes disto haverá uma grande tribulação, uma tormenta no mundo. Depois virá o milênio, Satanás será preso, enfim, tudo isso aí. Alguns acreditam que é antes, outros depois, mas tudo é futurizado, tudo é para frente. E assim depois virá o juízo final, com aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador, serão, enfim, jogados no inferno, onde queimarão para sempre, e a igreja subirá com o Senhor Jesus Cristo. E em graça, nós cremos que isso é diferente. Nós cremos que tudo isto aconteceu. Por isso que dá essas dúvidas. Mas eu peço a você calma, muita calma nessa hora, que nós vamos abordar tudo isso com muita calma, não somente neste vídeo, tá bom? Virei com outras mensagens, por exemplo, desse da salvação, né? A proposta, a próxima mensagem é falar sobre salvação, e falar sobre salvação é muito bom. Mas continue acompanhando os vídeos da Graça Pura. E agora, vamos ver os corpos glorificados. Afinal, como se deu para aqueles que viveram nesse período da consumação dos séculos a transformação dos corpos em corpos glorificados? E para os que nasceram depois do ano 70, como nós, por exemplo, como será? É isso que vamos ver nessa mensagem. Preparados? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos começar aí lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz: Eis que vos revelo um mistério revelado. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E aí vocês notem que essa passagem está em letra maiúscula e em parêntese. O que acontece? Todas as passagens bíblicas que os abençoados verem desta maneira, ou em colchetes, ela não está no original, tá bom? Então ele diz, porque ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus queridos, o grande problema para se entender essa escatologia consumada é justamente a revelação. Então, a quem não foi revelado sobre a graça, o evangelho do reino de Deus, estão na realidade como serpentes surdas. Eles não conseguem ouvir o que falamos. Veja porque nós, da graça, cremos que a escatologia bíblica se consumou. Jesus disse assim: em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Há uma tradução da Bíblia de Jerusalém, que está lá naquelas notas de rodapé, que esse versículo ficaria assim, olha: em verdade vos declaro, tudo isso virá sem aniquilar esta raça. Então quem tem a Bíblia de Jerusalém pode confirmar isso aí na nota. Então o próprio sistema religioso, vejam, admite que isso que Jesus está falando no famoso Sermão da Montanha, que era o final dos tempos, Jesus referiu-se àquela geração.
E hoje vocês encontram na internet vários posicionamentos da falsa igreja com argumentos sem contexto, tentando trazer isto aqui para os dias de hoje. Eles falam, não é bem assim, isso aqui era para a geração, mas Jesus estava olhando para lá, para depois, para os dias de hoje, né? Ou para os dias de futuro, porque se Jesus não vier até nós morrermos, conforme o sistema prega, essa passagem aí será sempre lembrada eternamente. E esse loop que a igreja criou, o loop eterno da vinda de Jesus que nunca vai vir, serve para alimentar hoje a engenharia do sistema religioso. Então essas são hoje as maiores provas que as coisas referentes ao fim dos tempos era para aquela época, porque Jesus falou para aquela geração. E é claro que existem também outras passagens que Jesus afirma isto, mas eu acho que essa aí já é suficiente, ok? Então veja como nós da graça somos elegantes, nós estamos participando a vocês do contexto. Eu não posso entrar em uma mensagem sem te dar o contexto, porque então eu seria mais um do sistema religioso. Mas o fato é que todos foram arrebatados naqueles dias espiritualmente, porque eles estavam presos à segunda morte. Automaticamente foram ressuscitados com o corpo glorificado. Paulo afirma isto no verso que li em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz, nem todos morreremos. Paulo estava falando para aquele povo, mas todos seremos transformados. Aí os abençoados falam assim, mas então podemos rasgar a Bíblia porque tudo já está consumado? Claro que não. Essas coisas estão aí como prova e evidência, porque se está escrito, eu creio e confio naquilo que está escrito. Então eu não preciso esperar Jesus vir. Ele já veio. E não muda nada. A Bíblia continua sendo a bússola para nós. Então Paulo estava afirmando isso aqui naquele momento, falando para aquele momento e para o futuro daquele momento, porque aconteceu e a evidência está no ano 70, porque ele disse, nem todos morreremos antes da segunda vinda de Jesus. Muitos ficaram vivos, porém estes que ficaram vivos, também da mesma maneira, automaticamente, quando estava acontecendo no reino espiritual, isso afetou os vivos que estavam condicionados naquela época na segunda morte. Vocês estão entendendo? Então imagina, abençoado, vamos dizer que nós estávamos lá naquele momento ouvindo Paulo falar essas coisas, né? Então pouco antes do ano 70, quando Paulo estava falando, Jesus veio e nós, os que ficamos vivos, não fomos arrebatados, porque o arrebatamento era para os que estavam mortos, presos na segunda morte. Então, o segundo passo da vinda de Cristo seria ressuscitar os mortos espiritualmente. Então, seus espíritos voltaram à vida espiritual de novo. E este passo, aqueles que estavam vivos naquela época foram também alcançados. Vocês estão entendendo? Ou seja, se estivéssemos vivos naquela época, também o nosso espírito seria ressuscitado. Aí, abençoados, pega essa parte de Efésios capítulo 2, versículo 6, que eu vou ler para vocês entenderem. E diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então essa passagem está falando que todos aqueles que participaram da segunda vinda de Cristo, os mortos espiritualmente, sujeitos à segunda morte, e os vivos que estavam sujeitos, passaram a não estar mais sujeitos. Eles foram arrebatados também, juntamente com ele. E ressuscitou. Ressuscitou onde? No Espírito. Porque mesmo aqueles que passaram lá pouco antes do ano 70, 66, entre 66 e 68 depois de Cristo, que ficaram vivos, também foram arrebatados e tiveram os seus espíritos ressuscitados. Isso atingiu os mortos naquela época e os vivos também. Aí você vai me perguntar assim, André, e os corpos glorificados? Os mortos, agora vivos, automaticamente, quando tudo isso aconteceu, num piscar de olhos, receberam o corpo glorificado. E os corpos glorificados dos vivos daquela época tiveram que aguardar um tempo, igual nós do dia de hoje, né? Porém, a transformação foi ali, em vida. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 15, 53 é um versículo maravilhoso e diz: é necessário
que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então aqueles que estavam vivos se revestiu da incorruptibilidade. E o que é incorruptível? Para entender o que é incorruptível dentro do contexto bíblico, nós temos que lembrar de uma lei que estava de pé, a lei de Moisés, a Torá. Mesmo os gentios que não tinham acesso, eram separados da aliança, não tinham como cumprir 100% da lei, foram apanhados nisso aí. Então, o que levava o homem à corrupção era a força do pecado, que é a lei. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Logo, a corrupção não pode herdar a incorrupção. Enquanto a lei estivesse naquele tempo de pé, não poderia herdar nada. Estavam mortos no espírito e sujeitos, os vivos, à segunda morte. E os mortos já estavam lá na segunda morte. Então vocês estão entendendo, abençoados? Então, enquanto a lei estava de pé, isso não poderia ser feito. Mas a lei foi abolida em Cristo. Cristo retirou a lei da carne, a lei de Moisés, e colocou a lei do espírito de vida. Mas como seguir uma lei do espírito de vida se os espíritos anteriormente estavam mortos naquele tempo? O espírito estava morto. Então, na vinda de Jesus, com tudo isto desfeito, o que era corruptível passou à incorruptibilidade. Então, naquele momento, quando Jesus veio para mortos e veio para vivos. Os mortos ressuscitaram, foram arrebatados e ressuscitados. Os vivos foram arrebatados e também ressuscitados, porque o seu espírito estava, nesse momento, sendo ressuscitado juntamente com Cristo. Porque nós temos que entender esse verso. Depois, no finalzinho dessa mensagem, eu venho trazendo ali algumas perguntas que vai ficar muito clara para nós. Mas vamos continuar aqui nesse mesmo raciocínio. A palavra diz que o que é mortal se revestiu da imortalidade. Como foi isso, André? Antes, todos estavam sujeitos à segunda morte. Porém, com a morte da segunda morte, o mortal se revestiu da imortalidade. Porque hoje a carne está morta e o espírito vivo. Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 10, que vai clarear o que nós estamos falando. E se Cristo está em vós, o corpo, aí no corpo de carne, tá? Na verdade está morto por causa do pecado. Mas o espírito vive por causa da justiça. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, era que na realidade o corpo de carne continuará sofrendo as consequências da primeira morte. Da segunda morte, não. Da primeira morte, ninguém escapa, porque ela continua sendo bem ruinzinha. Porém, o espírito lá daqueles que estavam vivos, agora ressuscitado, tem as benesses da volta de Cristo. Então, o que era mortal se revestiu da imortalidade, porque não estamos, lá naquele tempo, sujeitos à verdadeira morte, que é a segunda morte. A primeira morte é para todos, a segunda morte, não. Ok? Então, dessa aqui, aqueles que estavam vivos naquela época receberam. Aí você fala assim, e nós, André, os que já nascemos depois da segunda vinda de Jesus, de Cristo, como nós ficamos? Queridos, nós já nascemos com o espírito vivo e a carne morta. Então hoje a lei é lei do espírito de vida, sendo que esta carne, ela continua recebendo os efeitos de coisas boas e mais que colhemos. E essa carne não nos representa. O que nos representa hoje é a imortalidade e a incorrupção em nosso espírito. E é aí onde está o trono de Deus. O reino de Deus está aí, na sua mente está a imortalidade. Agora, no seu corpo de carne,
esse Adão aí, que nós chamamos de Adão, como Paulo trata o primeiro homem, ele é carnal, sujeito a paixões erradas, vícios e a tudo que um homem natural está sujeito. Por isso que Cristo veio e não removeu as imundícies da carne, conforme Pedro escreve em sua carta. Agora vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte, ainda que escolhamos errados as coisas, ainda que vamos cair nas trampas desta carne, como alguns falam, não devemos nos atentar para isto que nós estamos vendo. Porque o que se vê não é real. E a palavra continua. Ainda que exteriormente se desconjunte, o nosso homem exterior, no nosso homem exterior, no nosso interior, renova-se dia para dia. Porque é interiormente que está a incorruptibilidade e a imortalidade. E onde é isso? No nosso interior, na nossa mente. Por essa razão, a salvação da Bíblia para os dias de hoje não é espiritual. Quando os espíritos dos filhos de Deus estavam condenados à segunda morte, na lei, a salvação era espiritual. Por isso que eles aguardavam a segunda vinda de Jesus. E hoje, a salvação não é espiritual, porque aí no teu espírito, hoje o que há é o reino de Deus. Como pode alguém ousar em salvar o reino de Deus? Não existe. O reino de Deus não é para se salvar. O reino de Deus é para se desfrutar na mente. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui e ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. E o Espírito de Deus hoje está onde? Na nossa mente, no nosso espírito. Só que naquele tempo em que Jesus de Nazaré andava entre nós como homem, ainda os espíritos dos filhos de Deus não podiam conceber esse evangelho do reino, o evangelho do Espírito. Porque Jesus ainda não tinha morrido e muito menos vindo na segunda vinda. Agora, é importante salientar também que essa presença de Jesus, mesmo em forma de homem, ele representava o reino de Deus. Então o reino de Deus, nesta época, estava com eles, por causa da presença física de Jesus. Só que eles não podiam tomar posse, porque ainda não havia chegado o tempo. O reino de Deus estava ali, através de Jesus como homem, mas eles não poderiam tomar posse. Por causa, Jesus não tinha morrido, não tinha subido e não tinha realizado o seu resgate, o seu arrebatamento, a sua segunda vinda. Vocês vejam como é que é as coisas? Então, abençoados, no versículo 22, e disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, quando Jesus foi morto, a partir do momento que ele se ascendeu aos céus, foi retirado o reino de Deus novamente. Depois voltou o reino de Deus para sempre, para estar conosco eternamente. Porque nestes dias o reino, que era a presença física de Jesus, seria tirado. E o dia do Senhor viria como um relâmpago. Vamos ler isso? Lá no versículo 24 de Lucas 17. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda ou o Filho do Homem no seu dia. Abençoado, veja que nessa passagem afirma que a vinda de Cristo é como um relâmpago, é um exemplo. E o texto não está dizendo que é como um relâmpago, será como um relâmpago. Não, porque se fosse usado o verbo ser, teria que ser assim, olha. Será como um relâmpago, ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. E o que aconteceu foi que ele veio e foi como um relâmpago, que iluminou a todos. Agora você me pergunta, onde foi que se deu isso, André? No mundo espiritual. Ele mesmo anteriormente, aí no capítulo anterior que eu li, no versículo anterior, ele disse que
a presença do reino de Deus não seria visível. Então todo o acontecimento da segunda vinda de Jesus não seria visível. Por quê? Porque seria no mundo espiritual. Mais claro que isso, o galo não canta. Então vamos agora recapitular. Estamos chegando ao final dessa mensagem. Vamos recapitular tudo o que houve com a segunda vinda de Cristo, e com certeza vai ficar mais claro como o dia, para que vocês possam entender e desfrutar desses momentos que nós passamos aqui e eternamente passarão em suas vidas. A segunda vinda de Cristo aconteceu? Sim, aconteceu. Agora, onde aconteceu? No mundo espiritual. E houve um arrebatamento? Sim. E qual foi o arrebatamento? Foi o resgate da segunda morte. Pois os filhos de Deus de Adão até aquele momento, já nasciam sujeitos à segunda morte, por causa do pecado. E quem foi resgatado nesse arrebatamento, André? Todos os vivos e mortos daquela época. Os mortos na segunda morte. E os vivos, porque estavam sujeitos ainda a ela, a segunda morte. E houve ressurreição dos mortos, André? Sim, mas somente para aqueles que haviam morrido, até a segunda vinda de Cristo. Então estes foram ressuscitados. Aonde? No Espírito. E os que ficaram vivos, André, na segunda vinda de Cristo, foram ressuscitados também? Aqui, abençoados. A resposta é: eles tiveram os seus corpos transformados. Transformados em quê? O que era corruptível, após a lei ser desfeita, no próprio corpo de Cristo, se tornou incorruptível. O fim da lei de Moisés foi o decreto para isso. Houve corpos glorificados na segunda vinda de Cristo, André? Sim, tanto de mortos como de vivos naquela época. Os mortos foram arrebatados, ressuscitados e receberam imediatamente o corpo glorificado. Enquanto que os vivos, os que ficaram vivos naquele período, tiveram seus corpos glorificados. Quando Paulo disse que aquilo que era mortal se revestiu da imortalidade, então pelo fato de não haver a segunda morte, propiciou a imortalidade, não dos nossos corpos de carne, até os dias de hoje. Nosso corpo de carne, esse corpo de Adão, não foi imortalizado. Mas os espíritos daqueles que ficaram vivos tiveram suas mentes ativadas para entenderem tudo isso que nós hoje entendemos. E nós hoje, quais foram os efeitos da vinda de Jesus, André? Para nós hoje, fala logo, estou ansioso. Nascemos com a mente de Cristo ativada, com o espírito vivo e não sujeito mais à corrupção. Temos a imortalidade porque não estamos mais sujeitos à segunda morte, porque ela foi vencida. Sabemos que a hora que essa casa se desfizer, teremos outra casa da parte de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, e diz: sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E quando nós entendemos isto, se entende de onde vem a nossa salvação, que é a salvação da nossa mente. Por isso que um dia nós andamos errados pelos caminhos da religião. Mas aprove a Deus que naquele momento você entrou no canal da Graça Pura, ouviu o código e esse código foi acionado dentro de você. Você passou a entender tudo, porque a mente de Cristo está dentro de ti 100%. Mesmo você que chegou ontem à graça, você tem 100% desta revelação. E com o tempo você vai desenvolver essa salvação. Vocês estão entendendo? E hoje, ao olharmos o mundo em que nós vivemos, ainda enfeitiçado pelas serpentes surdas do sistema religioso, que estão condenando o mundo por causa de suas doutrinas antibíblicas, futurísticas, e assistimos o mundo condenado em suas mentes. Hoje o Senhor nos dá esse discernimento, de ver a condenação na mente dos abençoados. Porque muitos hoje, que estão no sistema, vivem como bestas feras. São tratados pelos líderes, muitas das vezes, como animais, que não têm respeito nenhum por pessoas. Porque lá é o dinheiro que dita as regras. Tanto que aquele que tem mais dinheiro é o que está do lado do pastor. Enquanto que aquele que não tem dinheiro nem frequentam esses cultos, né? E vivem como bestas feras. Então essa doutrina de futurizar as coisas de Deus virou
na realidade, uma armadilha para essa falsa igreja continuar dominando fortemente a mente dos condenados. E esse loop, porque é um loop, há 100 anos se pregavam que Jesus ia vir, há 50 anos se prega que Jesus está voltando. Nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com toda a inteligência racional que o ser humano tem, ainda se crê nessas coisas, que Jesus um dia vai voltar. E esse loop, a igreja precisa alimentar para dominar a mente dos condenados. Até o dia em que Deus vai dar um basta nisto. E Deus já deu um basta na minha vida, na sua vida. E hoje, o trabalho que temos é de divulgar esse evangelho para que ele alcance mais e mais os códigos que está dentro das pessoas e estas se vejam com a mente de Cristo ativada. E de onde vem a nossa salvação. Então, existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é compartilhar as mensagens em graça. Divulguem em suas redes sociais. Se cada um de todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, compartilharem em suas redes sociais, com certeza amanhã isso aqui estará muito mais abençoados, vindo para o reino de Deus. Não vindo, né? Mas despertando do reino de Deus. Porque eles não sabem que estão no reino. Eles não tomaram posse. Divulguem em redes sociais. Acredita nisto. Até o simples fato de você comentar aí nos comentários nos ajuda bastante. E nós precisamos muito do seu apoio. Olha como precisamos. Sozinho eu não saio nem desse estúdio. E essa palavra, abençoados, merece ganhar muita qualidade e ganhar as ruas desse país. Se você deseja saber como nos apoiar, acesse o link e saiba como. Temos trabalhos sérios a fazer. Aqui, ninguém está impondo ninguém a nada. Estamos somente dizendo que essa palavra merece a qualidade que ela tem que ter. E Deus está levantando aqueles que estarão ombro a ombro conosco na graça pura para o Brasil. Eu vou ficando por aqui e encerramos, por enquanto, essas 3 partes que eu tratei da segunda vinda de Jesus e suas evidências no arrebatamento, na ressurreição dos mortos e agora dos corpos glorificados. Eu vou estar deixando essa playlist aqui no card em cima, ou aqui, não sei, onde aparecer a setinha aí, tá, pessoal? Eu vou deixar esse card para essa playlist montada, para que você possa ver todas as partes juntas e entender melhor a segunda vinda de Cristo e nunca mais ser enganado. Ok, abençoados? Eu fico por aqui. Graça e paz.